E aí, beleza? No vídeo que eu postei anteriormente tem um resumo da apresentação do meu projeto de conclusão do curso de Engenharia Mecânica. E agora eu queria aproveitar para fazer alguns comentários. Essa planilha que serve para configurar o experimento está disponível lá nos arquivos para quem quiser baixar, e o relatório com o projeto completo também está lá para quem quiser dar uma olhada. Aqui, quando você seleciona a mola, o braço e o projétil, você tem itens que geram números. Por exemplo, se eu selecionar aqui o segundo item, que é a mola média, o terceiro item, que é o braço pequeno, e o primeiro item, que é a engrenagem, quando eu venho aqui para a planilha de propriedades, esses números aparecem formando um código, que aqui está como 321. Então, para cada propriedade que eu tenho que carregar nas minhas equações, eu tenho aqui um conjunto de propriedade para todas as combinações, e eu uso aqui uma função do tipo índice corresp para procurar aqui nessa coluna onde é que está esse código 321. Então, quando ele encontra aqui o código 321, ele pega todos esses itens e copia aqui para poder carregar as equações. Daqui eles vão para uma outra planilha, então todos esses valores estão aqui para carregar as equações. Cada linha que eu tenho aqui repete todos os cálculos, então dá para ver aqui que todas essas células têm equações, e essas equações são as equações que estão deduzidas aqui no relatório. Então eu tenho aqui uma parte do relatório onde eu mostro como é que foram deduzidas as equações, e cada uma delas são calculadas aqui linha após linha. Então o que acontece é que aqui no ângulo de configuração eu também tenho uma função do tipo índice corresp, que depois que eu seleciono aqui uma velocidade, ela procura aqui nessa planilha, na coluna das velocidades, que é essa coluna daqui, qual é a velocidade que mais se aproxima da que eu digitei, e aí pela correspondência ela me informa qual é o ângulo que me dá essa velocidade. Aí ela retorna esse ângulo aqui para mim. E aqui eu tenho uma outra planilha que gera os dados gráficos. A partir do ângulo selecionado, ela refaz os cálculos para todos os ângulos até 270 graus. E aí eu consigo gerar o gráfico. Esse gráfico ele é dinâmico porque ele usa aqui o gerenciador de nomes. Então, para o eixo X e para o eixo Y, eu tenho duas funções. No eixo X eu tenho aqui uma função desloc, e aqui no eixo Y eu tenho uma outra função desloc. Então, o que essa função desloc faz é, a partir de uma célula de referência, contar quantas células eu tenho que me deslocar para achar a coluna e quantas células eu tenho que me deslocar para achar a linha. Então, quando eu escolho aqui alguma propriedade para plotar, por exemplo, força de reação no eixo, o gráfico ele automaticamente atualiza, porque a força de reação no eixo ela tem aqui um código. Então, se ele selecionou aqui reação no eixo, ele procura aqui que reação no eixo é o número 29. Então, aqui na planilha que gera os gráficos, ele vai pular 29 colunas até chegar na coluna onde eu tenho a reação do eixo. E aí ele vai me informar essa reação. E a mesma situação acontece aqui para o desloque vertical, porque quando eu defino o meu ângulo inicial e sabendo que o meu ângulo final é sempre 270, então essa distância vai me dizer quantas linhas eu tenho que selecionar para que esse gráfico seja dinâmico. E aí, a partir do momento em que eu mudo aqui a minha velocidade, ele atualiza automaticamente. Aqui eu tenho a outra planilha, e essa planilha aqui ela também usa a função índice corresp a partir do ângulo inicial, e aqui eu tenho todos os cálculos que são feitos para informar as forças de reação. Então esses cálculos eles aparecem aqui no meu relatório já no final aqui, que são as forças de reação, e depois aqui eu tenho os resultados do experimento. E eu queria mostrar mais uma coisa que é interessante, que são aqui as equações no Mathcad. Eu queria comentar uma coisa que eu não falei nem na apresentação e que no relatório eu mostrei, mas também não ficou muito explicado, que é o seguinte: tem uma equação aqui, é a integração da velocidade angular. Então, quando eu integro aqui a minha velocidade angular, eu consigo encontrar quanto tempo leva entre a posição inicial e a posição final do braço, por causa das simulações do SolidWorks. Então, por exemplo, essa aqui é uma simulação dinâmica que o SolidWorks faz. O que acontece é que nesses gráficos que ele gera, eu não consigo extrair daqui desse gráfico visualmente o valor exato das propriedades dinâmicas. Então, eu preciso que o SolidWorks exporte para mim uma lista com esses dados, porque no SolidWorks a saída de dados é feita na forma de uma planilha. Então, isso aqui é o que o SolidWorks dá para mim. Então, por exemplo, para essa configuração aqui, eu estou encontrando um tempo decorrido de 0,681 segundos.
Se eu quiser saber qual é a velocidade que aparece lá no SolidWorks, eu vou ter que procurar aqui nessa planilha exatamente esse tempo decorrido para eu poder saber qual foi o resultado que ele obteve. Então está aqui. A gente vê que para 0,681 ele me dá um valor de 609,6. A minha velocidade que eu encontrei aqui foi de 10,6, porque aqui eu estou trabalhando em radianos por segundo, então esse também é um outro problema. Lá no SolidWorks, ele não me dá em radianos, ele me dá em graus. Então, se eu fizer a conversão, eu vou ter que multiplicar 609,6 vezes π dividido por 180. E aí eu vou encontrar exatamente 10,6, que foi o que eu calculei aqui no MATCAD. Agora, tem uma outra questão que eu não mencionei nem no relatório e nem na apresentação, mas que eu acho muito interessante, que é a seguinte: para fazer um teste, eu fiz uma mudança de referencial teórico só para ver se os resultados continuavam consistentes. Então eu tenho aqui um exemplo de como é que a gente faz o cálculo da velocidade angular. Então a gente tem 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado, isso aqui é a energia cinética translacional. E aqui 1/2 do momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado, que é a componente rotacional. Então aqui eu tenho a energia cinética com componente translacional e componente rotacional. Tudo isso aqui é energia, tudo isso aqui é Joule. Quando eu tenho aqui uma velocidade tangencial, vamos supor que aqui seja o centro de gravidade. Então, RG é a distância do centro de gravidade. Se eu multiplicar a velocidade angular em radianos por segundo por esse raio, que é uma distância, eu vou encontrar exatamente a velocidade. Só que aqui a velocidade está ao quadrado. Então, eu posso substituir velocidade ao quadrado por ômega ao quadrado, que é a velocidade angular, vezes a distância, que é o raio aqui, da distância do centro de gravidade. Se eu quiser calcular o valor de ômega, eu posso botar em evidência esse ômega ao quadrado e posso botar em evidência esse 1/2 aqui também. Então eu vou ter 1/2 de ômega ao quadrado vezes tudo isso que está aqui dentro. E aí eu consigo isolar o ômega tirando a raiz quadrada de 2 vezes a energia cinética dividido pela massa vezes a posição do centro de gravidade ao quadrado mais o momento de inércia. Então o que tem de interessante aqui é que quando eu calculei a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica, eu fiz uma substituição convertendo em energia cinética, ou seja, usando o referencial teórico da conservação de energia. Quando eu substituo esse referencial teórico e aplico um outro referencial teórico, eu consigo encontrar o mesmo resultado. Então isso me deu uma convicção de que a ideia estava correta. Trabalho é força vezes deslocamento, que é Newton vezes metro, que também é uma unidade de energia que pode ser considerada como Joule. Então eu tenho aqui o momento da força-peso e eu tenho aqui o momento da força elástica. Se eu fizer a integração do trabalho, eu vou ter que integrar do ângulo θ1 até o ângulo θ2, ou seja, da posição inicial do braço até qualquer outro ângulo do braço, o momento do trabalho, no caso, o momento da força-peso, mais o momento da força elástica. Isso vai me dar Joule. Então, lá naquela equação anterior, onde eu coloquei aqui a energia cinética, se eu substituir essa energia cinética que está em Joule pela integração do trabalho, eu vou chegar no mesmo resultado. Então isso também me deu uma convicção de que o projeto estava com as ideias corretas. Eu aqui no MATCAD fiz uma outra equação, que aqui ela fica realmente bem grande. Mas você vê que aqui eu tenho a integração da força-peso e aqui eu tenho a integração da força elástica. O motivo dessas equações estarem assim abertas é porque para o MATCAD poder integrar a minha variável dθ, eu preciso que todos os termos que contêm θ, eles estejam explícitos. Então aqui eu tenho θ, aqui eu tenho θ, então eu preciso abrir essas equações para que ele possa fazer a integração. Mas o legal aqui é reparar que com a mudança do referencial teórico, adotando aqui o trabalho realizado, eu chego numa velocidade angular de 10,643, que foi exatamente o mesmo valor que eu encontrei aqui quando eu calculei o 10,643 pela conservação da energia potencial. É isso aí, valeu!